Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos baseando as nossas meditações no Evangelho de João. O Evangelho de João que apresenta Jesus como a fonte de água viva. E nós estamos vendo capítulo a capítulo, versículo a versículo. E nós chegamos então no capítulo 7 e ainda estamos aqui na parte onde Jesus foi à festa dos tabernáculos e aonde a pergunta nessa festa era: Jesus realmente é o Cristo? Então nós vamos fazer a nossa leitura a partir do versículo 25 até o versículo 36, que nos diz assim: Alguns de Jerusalém diziam: Não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus então disse em voz alta: Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês também não conhecem. Eu o conheço porque venho da parte dele, foi ele que me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo então a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. E Jesus disse: Ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não poderão ir para onde eu estou. Então, os judeus disseram uns aos outros: Para onde ele irá, que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz: Vocês irão me procurar, mas não me acharão? Vocês também não poderão ir para aonde eu estou. A essa altura, então, é bem conhecido em Jerusalém o fato de que os líderes judaicos estavam tramando contra o Salvador. Aqui algumas pessoas de entre o povo perguntavam se não era aquele a quem os líderes estavam perseguindo. Eles não podiam entender a razão pela qual permitiram o Senhor Jesus falar tão abertamente e com tanta ousadia. Se os líderes o odiavam tanto quando davam a entender, então por que será que permitiam que ele continuasse a falar? Será que é possível que tenham descoberto que, afinal de contas, ele verdadeiramente é o Messias, como afirma ser? O povo não acreditou em Jesus como o Messias pensava conhecer a sua procedência. Criam que veio de Nazaré, conheciam sua mãe, Maria, e supunham que José era o seu pai. Os judeus daquela época geralmente acreditavam que quando o Messias viesse, viria repentina e misteriosamente. Não tinham ideia de que ele nasceria como um bebê, cresceria e se tornaria um homem. Deveriam saber esses fatos porque o Antigo Testamento falou que ele nasceria em Belém, mas parece que eram ignorantes dos detalhes a respeito da vinda do Messias. E é por isso que eles diziam: Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. A essa altura, então, Jesus, já clamando ao povo que se ajuntara e que escutava aquela conversa, ele realmente o conheciam, disse ele, sabiam de onde veio. É óbvio aqui que ele estava dizendo que eles o conheciam simplesmente como um homem. Conheciam-no como Jesus de Nazaré. Mas o que não sabiam é que ele também era Deus. E foi exatamente isso que ele passou a lhes explicar no restante do versículo. Quando a sua humanidade, ele viveu em Nazaré.
Mas eles deveriam perceber também que ele não veio de si mesmo, mas que tinha sido enviado por Deus Pai, a quem essas pessoas também não conheciam. Com essas palavras, o Senhor Jesus fez uma afirmação direta de igualdade com Deus. Ele não veio dele mesmo. Isto é de sua própria autoridade e para fazer a sua própria vontade. Pelo contrário, ele foi enviado ao mundo pelo Deus verdadeiro. E este Deus, eles também não conheciam. Mas o Senhor Jesus o conhecia e ele morou com Deus desde a eternidade e era igual em todos os aspectos com seu Pai. Por isso, quando o Senhor disse que era Deus, ele não quis simplesmente dizer que fora enviada por Deus, mas que sempre vivera com Deus e era igual a ele em todos os aspectos. Na impressão, fui por ele enviado, o Senhor Jesus afirmou de maneira muito clara, então, que ele era o Cristo de Deus, o ungido a quem Deus enviara ao mundo para efetuar a obra da nossa redenção. Os judeus entenderam a importância das palavras de Jesus e perceberam que ele estava declarando realmente ser o Messias. Eles consideravam isso uma absoluta blasfêmia, então tentaram prendê-lo. Mas não foram capazes de colocar a mão nele porque ainda não era chegada a sua hora. O poder de Deus preservou o Senhor Jesus das tramas maquiavélicas dos homens até que chegasse a hora quando ele deveria ser oferecido como um sacrifício pelos nossos pecados. Realmente, muitos dentre a multidão creram no Senhor Jesus. Gostaríamos de pensar que a sua crença foi genuína. Seu raciocínio foi o seguinte: o que mais Jesus poderia fazer para provar que era realmente o Messias? Quando Cristo viesse, se Jesus não fosse Messias, será que seria capaz de fazer sinais mais numerosos ou mais maravilhosos do que Jesus fizera? Obviamente, pela sua pergunta, eles acreditavam que os milagres de Jesus provavam que ele era o verdadeiro Messias. E você? Você acredita que Jesus, ele é Deus? Que ele estava com Deus e ele foi enviado como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus para nos redimir? Para você, Cristo é o Messias? Pense a respeito disso. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, sua vida e sua família. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais e dê entendimento ao seu coração e responda essa pergunta. Para você, Cristo é o Messias, o enviado de Deus? Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. E amanhã nós vamos falar então de Jesus como a água da vida. Deus te abençoe. Até lá!